Bom dia, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a tua vida, nesse dia, nesse amanhecer, divino, rico e poderoso, segundou, abençoada, cheia da graça de Deus, da misericórdia e da bondade do Senhor, que se renovou em mais um dia, na minha e na tua vida, mais um amanhecer, mais um presente, direto do céu, da mão do Criador, mais um despertar, mais um cuidado de Deus com a nossa vida, nos colocando de pé para mais uma missão, mais uma batalha, mais um combate. Marcha, soldado de Cristo, promessa do Senhor. Se queres viver a promessa de Deus, suporte passar pelo propósito. Não desvie das rotas, das vias do qual Deus está permitindo vir sobre a tua vida. Não é para te machucar, é para te moldar. Não é para pesar, é para te libertar. Aleluia, se alegre no Senhor, só dele ter te despertado para mais um amanhecer, e não faça nada sem se colocar na presença dele. Se apresente sempre em oração ao seu general do teu quartel, no caso, nos dias de hoje, para nós, no nosso quarto, sempre quando Deus te desperta, sempre quando você se dá conta que está de pé em mais um dia, não porque você quis, mas sim pela graça e misericórdia de Deus, do qual vai falar no livro de Lamentações pelo profeta Jeremias, que a bondade e a misericórdia do Senhor é as causas de não sermos consumidos e se renova a cada manhã. Isso que vem sobre nós quando a gente desperta. A gente não fez nenhum esforço para acordar. A gente não fez nenhum esforço para estarmos aqui. Isso é a graça e a misericórdia de Deus. E aí eu te falo e te lanço uma pergunta. O que você vai fazer com isso? Vai sair de qualquer jeito? Vai sair atropelado, vai sair desesperado, vai sair com pressa, vai sair querendo aquilo, isso, outro, a fazer tarefas, mas vai esquecer do detalhe principal, orar a Deus, em nome de Jesus, para que Ele possa conduzir o teu dia da melhor forma, da melhor maneira, seja qual for o tipo de desafio do qual vamos enfrentar hoje. Não tem como falar que vai ser sem desafio, não tem como falar que vai ser sem novidade, não tem como falar que não vai ter luta, não tem como falar que vai ser mil maravilhas, porque o próprio Jesus nos deixa claro em tuas escrituras: tende bom ânimo, no mundo vocês vão ter aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês pela fé vencerão. É pela fé em Cristo Jesus que vocês pegam os escapes de Deus. É pela fé em Cristo Jesus que vivemos a vontade de Deus. Amém? Segunda-feira abençoada, cheia do poder de Deus conduzindo teus passos, suas intenções, seus pensamentos. Que seja todas elas entregue ao céu. Que você possa entregar, confiar e descansar. Enquanto Deus não responder, enquanto Deus não dá direção, você continue descansando nos braços do Senhor, marchando a favor, não deixando de fazer o que tem que fazer, mas descansa, confia em quem você entregou a tua súplica, a tua oração e tua petição. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Efésios 3:20. Quando a gente pede algo para Deus daqui da terra, da parte natural, a gente está ajoelhando terra, céu. Por mais que a gente esteja na terra, na parte baixa, mas a partir do momento que a gente entra em oração com Deus em espírito, em verdade, a gente alcança o céu. E não tem como você imaginar que do jeito que você entrega algo daqui da terra ao céu, o grande eu sou, em nome de Jesus, vai voltar do mesmo jeito. Vai voltar infinitamente mais do que você pediu ou pensou. Ele é sobrenatural. À medida do qual Ele tem para nós, os planos dele são de paz. Amém? Deus seja louvado. Irmãos, tem um versículo que o Senhor marcou muito no meu começo da minha conversão. Eu falo começo, mas eu estou engatinhando ainda, carecendo e dependendo da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, do leite espiritual que parte do Senhor. Amém? Mas no começo, Gálatas 2:20, fui crucificado com Cristo. Por isso que a vida que eu vivo hoje, na carne, no Filho de Deus, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso pegou de tal forma que eu levo isso hoje por onde eu for. Deus sempre toma minha boca quando tem situações do qual às vezes temos que tomar decisões, temos que falar, né? Às vezes temos que optar ou opinar. Aí eu falo que não mais eu, mas Cristo vive em mim. Tudo que parte da minha parte hoje é através do Espírito Santo de Deus. Todas as coisas que acontecem na minha vida, na minha casa, hoje é através do Espírito Santo de Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama ao Senhor. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, sobre isso, não mais eu, mas Cristo vive em mim, sobre a gente buscar fazer a vontade de Deus. A gente já sabe qual que é, através das Escrituras, através de pregação,
pregações, através do culto de ontem, doutrinário, exortação, libertação, cura, seja qual for ontem a mensagem que Deus liberou para a igreja, a gente sabe, mas a gente tem que colocar em prática e suportar, passar tudo aqui, porque o nosso Senhor e Salvador passou muito mais por nós. Amém? 1 Pedro 4. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, Cristo sofreu quando passou por aqui. A gente não consegue calcular nem imaginar. A gente vê pelas Escrituras, a partir do momento que a gente lê e medita e entra no texto, mas é imaginável a gente imaginar o que Ele passou por nós naquela cruz, naquela via dolorosa até chegar na cruz do Calvário, no Gólgota. Amém? Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês, nós, servos, filhos do Senhor. Se você ainda não está, hoje é uma oportunidade de você buscar viver uma vida com Deus. Não fique fora da posição do qual Deus já te escolheu para ficar. Eu falo assim, é como atravessar uma rua de um lado para o outro. Se você atravessar fora da faixa, você tem risco de ser atropelado e não falar nada, porque você passou fora da faixa. Se você está vivendo no teu eu, nos teus caminhos, não no caminho de Deus, se acontecer algo, você não tem direito de falar nada, porque você está vivendo fora da vontade de Deus. Suporte as consequências, suporte todas as suas ações, mas se você não está dando conta de que as coisas estão acontecendo e você não está percebendo, volte para o Senhor Jesus, reconcilie. Eu falo volte porque você saiu dele. Amém? Deus seja louvado. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Ou seja, vamos sofrer por Cristo, vamos padecer ao levar o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, vamos ser injuriados, insultados, vamos ser caluniados, vamos ser aqui de várias formas de outrora perseguidos, mas bem-aventurados que pelo meu nome sofrerão perseguição, diz o Senhor e Salvador Jesus Cristo, no Monte das Oliveiras. Amém? A gente tem que ter a convicção do que o nosso Senhor passou aqui. E se a gente é imitador de Cristo, não vai ser diferente conosco, mas maior é a vitória. Maior é a coroa incorruptível do qual nos aguarda, se permanecermos fiel até o fim. Receberás a coroa da vida eterna. Em Apocalipse capítulo 2 vai nos deixar claro da convicção da nossa salvação. Aleluia! Então tenha isso contigo, em nome de Jesus. Estejam armados nos mesmos pensamentos do qual Cristo sofreu na carne, aqui na terra, que nós vamos passar algumas lutas também e algumas guerras. Mas de todas elas, Jesus vai dizer em Mateus 24, no último versículo, que Ele será conosco até a consumação do século, até os últimos dias da nossa vida. Aleluia! Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com suas paixões. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Jesus, o pecado foi aniquilado na cruz, Ele suportou tudo por nós. Amém? Para que nós, no tempo que nos resta aqui nessa vida, aqui já fala que temos um tempo curto aqui, para que nessa vida, o tempo que nos resta, vocês não vivam de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Aqui a apóstolo Pedro está falando que Jesus passou por nós, tudo aquilo que a gente tem meditado nas Escrituras e muito mais, a gente não consegue imaginar. Ele sofreu na carne e rompeu com o pecado. Ele esmurrou, apóstolo Paulo fala que ele esmurrou a carne dele, esbufetou, para não deixar ela se levantar. Por várias vezes eu tive que mortificar. A gente todos os dias temos que mortificar a nossa carne, matar o nosso eu, matar o que eu acho, matar a minha visão e viver a visão de Deus. E isso é um exercício diário para o cristão. Então aqui Pedro está falando que Jesus na carne sofreu e rompeu com o pecado. Após você sofrer, após você negar-se a si mesmo, por mais doloroso algumas coisas que seja para sair da sua vida, mas tem que sair, você vai vencer o pecado. Quanto mais você mata a tua carne, deixa de fazer as coisas que não agradam a Deus, você está vencendo o pecado. Quanto mais o seu não para o mundão e o seu sim para Deus, mais você vai vencer no pecado. Ou seja, isso envolve sacrifício, envolve esforço para você deixar a tua carne esmiuçada, para que o teu espírito seja fortalecido por Cristo. Como que eu faço isso? Não fazendo o que eu quero, mas sim o que Deus escreveu. Não fazendo o que eu acho, mas sim o que já está escrito. Aleluia! É muito claro, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Ou seja, se você escolher uma vida com Cristo, você vai escolher uma vida de vitória, mas também ao mesmo tempo de sofrimento. Mas sofrimento eu falo de coisas que você vai ter que às vezes não fazer, às vezes de coisas que você não vai poder mover, ou às vezes de coisas que você não vai poder mais estar sendo aquilo do que era, porque você rompeu.
Você mudou de ciclo, você mudou de vida, você morreu para esse mundo e nasceu em Cristo. E agora você é o imitador de Cristo. Se eu sou o imitador de Cristo, eu tenho um mestre a seguir. Aleluia. Eu sigo os passos, as pegadas de Jesus. Por isso que temos que romper na carne para vencer o pecado. Ou seja, matar o que a gente às vezes tem vontade de fazer para vencer o pecado e glorificar o nome do Senhor Jesus. Para que no tempo que nos resta aqui em vida, não vivemos de acordo com as nossas paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. A gente, para não viver as nossas vontades, para não fazer o que desagrada a Deus, a gente tem que romper todos os momentos, todas as horas, as nossas dificuldades, as nossas, às vezes, tem coisas que ainda a gente temos que tratar. Isso envolve a mortificação da carne. E quanto mais eu mato a minha carne, mais eu deixo de viver de acordo com as minhas paixões. Quanto mais eu me sujeito a Cristo, mais eu resisto às tentações. E o pecado, o diabo fugirá de nós. Então temos um molde a seguir. Aqui Pedro está falando que Jesus sofreu na carne e rompeu com o pecado, para que no tempo que nos resta a gente possa viver assim também, não de acordo com as nossas paixões, mas segundo a vontade de Deus. A gente tem que fazer o tempo todo a vontade do Senhor. E como que eu faço isso? Rompendo todos os meus ciclos aqui em terra que não pertencem a Deus, rompendo todos os meus ciclos de coisas que é do desagrado de Deus. Eu tenho que renunciar todos os dias, eu tenho exercício todos os dias para glorificar o nome do Senhor através da minha vida, porque hoje a minha vida está escondida em Deus. E para a gente viver os planos de Deus, a gente não pode viver de acordo com o nosso eu, mas sim de acordo com a vontade de Deus. E aqui Pedro está falando que ele rompeu na carne, ou seja, ele suportou tudo e venceu o pecado. Você na tua caminhada em Cristo, você na tua caminhada, na tua peregrinação, quando vier os desafios, você rompa, você esteja sujeito a quebrar vínculos do qual atrapalha a tua comunhão com Cristo, para que você vença todas as vezes o pecado. O pecado não tem poder sobre uma vida que está em Cristo, desde que essa vida negue-se a si mesmo e rompa todos os seus desejos, todas as suas vontades, tudo que lhe apraza, tudo que te agrada e passa a fazer o que agrada à vontade de Deus. Apóstolo Pedro nos deixa claro que Jesus passou tudo na carne e rompeu com o pecado, pois aquele que sofreu na carne, quando nos sacrificamos, quando nos sujeitamos, quando nos exercitamos para não fazer as coisas que vêm da parte da carne, nosso espírito é fortalecido na hora, através da presença de Deus. Quanto mais rompemos coisas que não faz parte do nosso ciclo de hoje com Cristo, mais o nosso espírito é fortalecido e mais a gente chega na vontade de Deus. Escolha hoje fazer a vontade de Deus. Escolha hoje viver sobre a vontade de Deus, rompendo todas as coisas que você sabe que tem que ser tratado, rompendo todo o seu eu, os seus pensamentos, o seu jeito. Tem coisa que não é do nosso jeito, tem coisa que não é do jeito que você está fazendo. Você tem que se sujeitar a Deus e romper esses ciclos, essas manias, esses hábitos que ainda estão fazendo parte da tua vida, para que você possa chegar na vontade de Deus, para que ela se achega sendo boa, perfeita e agradável. Aleluia. Vou finalizar lendo o texto de novo para que fique clara a nossa caminhada com Jesus, nosso relacionamento fiel. Ora, tendo Cristo sofrido na carne. Cristo sofrido na carne, Ele sofreu por mim e por você, para hoje estarmos aqui. Esteja também vocês armados do mesmo pensamento, que estejamos preparados também do mesmo pensamento do qual Jesus passou, que iremos passar aqui também, aleluia, porque aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado. Todo o sofrimento que ele passou aqui sujeitando a Deus, o pecado foi se rompendo da vida dele. Tudo que a gente passa aqui vivendo, sujeitando a Deus, o pecado não vai ter poder na nossa vida quando você sujeita a Deus. Tiago, sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo e ele fugirá de vós, mas desde que estejamos sujeitos à vontade de Deus, aleluia, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Não viva de acordo com o teu script terreno, viva de acordo com o que foi escrito do céu há 2000 anos atrás, que vem dando certo até hoje. Jesus salva, liberta, cura, e Ele está disponível para entrar na tua vida, desde que você convida Ele para o teu barco, para que não seja uma embarcação de barca furada, amém? Mas que seja uma barca de embarcação abençoada. Ótima segunda, que Deus te cubra
cubra e te dirija em toda situação, repreendendo todos os pensamentos ao contrário, toda perturbação mental, emocional, que seja reestabilizada, estabelecida agora pelo poder que há em Cristo na tua vida, para que você anda retamente nos caminhos do Senhor, vivendo a vontade de Deus, confiando o teu caminho poderosamente na mão de Deus, para que do mais Ele faz na tua vida. Amém? Descansa no Senhor, confia, ora a Deus. O véu foi rasgado de cima até embaixo. Temos acesso ao Santo do Santo, em nome de Jesus. Amém.